Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 501. Embora não conseguisse ouvir o que Fugaku estava dizendo, a visão de seu sorriso foi o suficiente para deixar Onoki profundamente irritado. Fugaku Uchiha, admito que você tem alguma habilidade. Mas me diga, o quanto você realmente se parece com Madara Uchiha? A provocação nas palavras de Onoki era inconfundível. Não foi nenhuma surpresa, antes do Fugaku, o único Susanoo que Onoki tinha visto era o de Madara. Mesmo agora, a lembrança o enchia de pavor. Aquele poder avassalador fora suficiente para esmagar seu professor e a si mesmo em um instante. Mas não importava como ele olhasse, o homem diante dele jamais poderia igualar a força de Madara. Então me diga, quão mais forte você é que o Jinchuriki do Quatro Caudas? Fugaku zombou e respondeu sem hesitar. Madara podia estar morto, mas Fugaku não tinha ilusões. Ele não estava no mesmo nível. Ninguém no clã Uchiha jamais superou Madara. Independentemente do tipo de homem que ele era, não havia como negar que ele era o maior shinobi do clã. Não havia sentido em continuar discutindo. Sem dizer mais nada, ambos os homens atacaram. Liberação de fogo, grande técnica de fogo do dragão. Liberação da terra, técnica do dragão de terra e pedra. Dois dragões enormes, um de fogo e um de pedra, rugiram para frente, com suas mandíbulas escancaradas enquanto se chocavam no ar. Uma explosão ensurdecedora soou enquanto chamas e pedras estilhaçadas se espalharam pelo campo de batalha. Naquele exato momento, Onoki e Fugaku investiram um contra o outro. Todo o braço direito de Onoki estava envolto em camadas de pedra, enquanto Fugaku já havia sacado o leque de chamas e sua foice. Bang, bang, bang. Depois de trocarem vários golpes violentos, eles se separaram mais uma vez. O Sharingan de 3 Tomoe de Fugaku fixou-se em Onoki, sua expressão calma e composta completamente ileso. Onoki, por outro lado, não teve tanta sorte. Rachaduras se formaram em seu braço direito endurecido, e uma grande parte de seu manto foi cortada. Com o Sharingan de Fugaku lhe garantindo uma vantagem no combate corpo a corpo, Onoki sabia que não ganharia nada ao enfrentá-lo àquela distância. Se ele continuasse assim, ele só acabaria gravemente ferido. Seu olhar percorreu o campo de batalha, ambos os lados já estavam totalmente engajados na batalha. O Sharingan dos Uchiha, tão dominante no combate corpo a corpo, começava a perder vantagem à medida que o número de inimigos aumentava. As baixas eram inevitáveis. Claro, parte disso se devia ao estilo de luta imprudente do shinobi de Iva. Para cada camarada caído, outro imediatamente tomava seu lugar. Onoki sentiu uma mistura de tristeza e orgulho enquanto os observava lutar sem hesitação. Mas mais do que tudo, a determinação deles tocou profundamente nele. Se seus homens estavam dispostos a dar suas vidas então, como Tsuchikage, como ele poderia se dar ao luxo de se conter? Liberação da terra, pântano do submundo. Onoki rapidamente formou selos de mão e em um instante, o chão sob os pés de Fugaku se transformou em líquido num vasto pântano. Você está me subestimando. Fugaku podia sentir claramente que estava afundando, suas pernas estavam fortemente presas como se estivessem presas por algemas invisíveis, tornando difícil se libertar. No entanto, não havia o menor traço de pânico em seus olhos, apenas uma calma indiferença, como se essa técnica não fosse nada mais do que um pequeno inconveniente. Quando ele estava prestes a usar ninjutsu para escapar, o próximo ataque de Onoki já estava sobre ele. Liberação da terra, jutsu da montanha. Com um grito baixo, dois enormes hemisférios de rocha irromperam do chão em ambos os lados de Fugaku. Como montanhas imponentes, elas pairavam sobre ele, pressionando com uma força avassaladora que parecia sufocar o ar ao seu redor. Não havia tempo para hesitar. Fugaku imediatamente descartou suas armas e estendeu os braços, esforçando-se ao máximo para resistir à força esmagadora da pedra. Mas a pressão era implacável, aumentando a cada segundo. Uma pontada de dor cruzou seu rosto. Naquele momento, Onoki havia restringido completamente seus movimentos. Sua figura, embora não fosse grande, tremia ligeiramente sob a imensa pressão. Ele estava agora em grande desvantagem. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Ataque quando o inimigo estiver mais fraco. Onoki sabia que não deveria desperdiçar essa oportunidade de ouro. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios enquanto ele lentamente abria as mãos, formando uma barreira translúcida em forma de cone entre as palmas. Ele tinha certeza, se sua liberação de poeira atingisse, Fugaku Uchiha seria reduzido a nada. Este era um fato em que ele tinha total confiança. Fugaku, sentindo seus braços começando a se dobrar sob a força esmagadora, silenciosamente admitiu que havia subestimado Onoki. Um shinobi veterano de nível Kage com uma vida inteira de batalhas em seu currículo era muito mais formidável do que um mero Jinchuriki do Quatro Caudas. À medida que o brilho intenso da liberação de poeira se intensificava nas mãos de Onoki, o Mangekyou Sharingan de Fugaku finalmente ganhou vida. Em um instante, um Susanoo preto tomou forma, sua mera presença quebrando a rocha envolvente em inúmeros fragmentos. Fugaku estava livre. Naquele momento, a liberação de poeira de Onoki veio rugindo com força devastadora. Estrondo. Uma explosão estrondosa abalou todo o campo de batalha. A onda de choque se espalhou como um vendaval furioso, varrendo a terra como uma tempestade violenta. Nuvens espessas de poeira e detrito subiam para o céu, bloqueando o sol. O campo de batalha foi consumido pelo caos. As rajadas poderosas atingiam os rostos dos shinobi de ambos os lados, jogando poeira em suas bocas e narizes, mas ninguém ousava levantar a mão para se proteger. À medida que a fumaça se dissipava, os shinobi de olhos arregalados de ambas as facções observavam em silêncio e atordoados. No centro da explosão, uma cratera enorme e sem fundo marcou a terra. Não muito longe, uma figura negra e imponente permanecia imóvel, exalando uma aura de puro domínio. Susanoo.
Você quase me pegou com essa. A voz de Fugaku ecoou de dentro do gigante, o tachi preto do Susanoo se estendeu para frente, apontando diretamente para Onoki. É melhor você torcer para conseguir desviar novamente na próxima vez. A decepção brilhou nos olhos de Onoki, mas suas palavras permaneceram desafiadoras. Então vá em frente e tente. Yazaka Magatama. A expressão de Fugaku escureceu um pouco quando ele ordenou que Susanoo remodelasse seu chakra tachi preto em uma série de magatamas interligados. Seu olhar se fixou na posição de Onoki com precisão mortal. Então, sem hesitar, ele o soltou. O Yazaka Magatama cruzou o ar como uma barragem de meteoros negros, avançando em direção ao Onoki com um impulso incontrolável. A velocidade deles era estonteante, suas trajetórias quase impossíveis de seguir. Até mesmo o espaço ao redor deles parecia tremer sob a força do seu poder. Conforme eles se aproximavam, Onoki podia sentir a pressão avassaladora que emanava deles. Não havia espaço para arrogância. Ele tinha que se defender com tudo o que tinha. Liberação da terra, estátua de pedra. Onoki rosnou enquanto canalizava uma torrente de chakra, drenando rapidamente suas reservas. O chão tremeu violentamente enquanto incontáveis blocos de terra e pedra subiam, rolando como ondas antes de convergir rapidamente. Sob a imensa força de seu chakra, camadas e mais camadas de rocha se fundiram, formando uma imponente estátua humanoide que funcionava como um escudo diante dele. Este foi o mesmo jutsu que ele usou uma vez junto com Gaara para bloquear o Yazaka Magatama de Madara. Capítulo 502. Você não é ruim. Você merece minha atenção séria. Quando Fugaku ativou seu Susanoo, a excitação de Dui aumentou. A força de Kitsushi era realmente impressionante. Com seu poder absoluto e defesa excepcional, ele conseguiu se manter firme por um bom tempo. Fazia tempo que Dui não enfrentava um oponente tão resistente. Após trocarem golpes, ambos foram forçados a recuar. Kitsushi ainda não havia compreendido completamente o significado por trás das palavras de Dui, mas não teria tempo para descobrir. No segundo seguinte, uma onda avassaladora de chakra irrompeu do corpo de Dui. Portão da visão, aberto. Com um rugido, Dui liberou as amarras do sexto portão. Seu rosto escureceu enquanto seus vasos sanguíneos se dilatavam, contorcendo sua expressão em algo feroz. Seus olhos perderam as pupilas, restando apenas o branco. Todo seu corpo foi tomado por uma aura verde vibrante, irradiando uma presença aterrorizante e opressiva. Então essa é a técnica secreta da qual meu pai falou. Kitsushi ficou paralisado, olhando para Dui com descrença e atordoamento. Esse chakra monstruoso realmente vinha do mesmo homem com quem ele estava lutando? Você está pronto para encontrar a morte? Dui, agora em seu estado do sexto portal, estava transbordando de excitação. Sua voz carregava uma arrogância inconfundível. Você está falando muito cedo. Kitsushi herdou perfeitamente a teimosia de Onoki. Não importava o quão abalado ele estivesse internamente, ele não deixava transparecer. Haha. Então vamos ver com os nossos próprios olhos. Dui soltou uma gargalhada antes de desaparecer como um relâmpago, deixando para trás apenas uma tênue imagem residual. Bom. Um impacto surdo e estrondoso soou quando um soco acertou em cheio o rosto de Kitsushi. A força bruta explodiu com o impacto, fazendo-o voar como uma folha pega em uma tempestade. Por um momento sua mente ficou em branco, como se o próprio tempo tivesse parado. Um pensamento ecoava sem parar em sua cabeça. Rápido demais. Rápido demais. Aquilo que ele mal conseguia defender antes, agora ele não conseguia reagir de jeito nenhum. A velocidade de Dui não apenas dobrou ou triplicou. Era como se ele tivesse renascido completamente, movendo-se com uma imprevisibilidade impossível de compreender. Aproveite o banquete. A voz de Dui soou nos ouvidos de Kitsushi como o sussurro de um demônio. Uma profunda sensação de pavor o invadiu. Sabia que estava em apuros, mas não havia nada que pudesse fazer. Bang, bang, bang. Uma chuva implacável de socos caiu sobre ele. Kitsushi não passava de um saco de pancadas indefeso, arremessado pelos golpes impiedosos de Dui. Com a velocidade estonteante e o poder avassalador de Dui, esqueça o contra-ataque, ele não conseguia nem vê-lo. Quando o ataque de Dui terminou, Kitsushi caiu no chão com um baque pesado. Ossos quebrados além da conta, seu corpo parecia uma marionete se desfazendo. Seus órgãos internos estavam em ruínas, a agonia o inundava como uma maré sem fim. Sangue escorria de seus olhos, ouvidos, nariz e boca, manchando o chão sob seus pés. Seu rosto estava tão machucado que estava irreconhecível. Nesse ponto, até mesmo mover um único dedo parecia impossível. A luz em seus olhos havia desaparecido, e apenas o som fraco e irregular de sua respiração provava que ele ainda estava se agarrando à vida. Como uma chama que se apaga tremeluzindo instavelmente ao vento. Adeus. Deixe-me despedir-me de você uma última vez. Dui parecia quase imune aos efeitos colaterais dos 8 portões internos. Ele calmamente desativou o portão da visão e caminhou até Kitsushi. Abaixando-se, ele casualmente agarrou o pescoço de Kitsushi, levantando-o como se fosse um pintinho indefeso. Então, levantando Kitsushi no ar, ele se virou na direção de Onoki. Ele parou deliberadamente por alguns segundos, esperando que Onoki percebesse. Só então seu aperto começou a aumentar. Um estalo nítido ecoou pelo ar, como um toque de finados no silêncio. A cabeça de Kitsushi caiu para o lado, sem vida. Kitsushi. A dor de Onoki atingiu como um maremoto, afogando-o em tristeza. Seu grito angustiado carregava dor e desespero sem limites, e lágrimas escorriam de seus olhos como uma represa rompida. Ele subestimou a força de Dui.
Depois de todos esses anos, como Dui pôde permanecer estagnado? Mesmo com ambos abrindo o sexto portão, seu poder atual estava muito além do que havia sido durante a Segunda Grande Guerra Ninja. A partir do momento em que Onoki permitiu que Kitsushi enfrentasse Dui sozinho, o resultado de hoje já estava selado. Ainda ousando se distrair, Onoki mal conseguiu bloquear Yasaka Magatama, mas Fugaku não ficou nem um pouco desapontado. Fugaku não ousaria desperdiçar essa oportunidade, cuidadosamente elaborada por Dui. Se não a aproveitasse, teria vontade de se esbofetear. Flecha do julgamento. Sob o comando de Fugaku, a lâmina de chakra negra do Susanoo mudou, transformando-se em um arco enorme. Quando a corda do arco foi puxada até o limite, uma pressão sufocante encheu o ar. Uma flecha negra como breu, como uma criação nascida do abismo, apareceu silenciosamente apoiada no arco. Mesmo antes de ser lançado, a força que emanava dele era suficiente para fazer qualquer um tremer. Ainda se afogando em tristeza, Onoki estremeceu de repente. Uma profunda e primitiva sensação de perigo o invadiu. Zzzz. Um som penetrante cortou o campo de batalha, agudo como o sussurro da própria morte. No momento em que Susanoo lançou a flecha, ela disparou em direção a Onoki com uma velocidade rápida demais para ser acompanhada. Ele rasgou o céu, deixando um leve rastro de poeira em seu rastro. A velocidade extrema rasgou o ar, formando ondas de choque visíveis que se espalharam para fora. Quando a flecha se aproximou, Onoki percebeu imediatamente que havia sido pego de surpresa. Um único momento de hesitação, e a sombra da morte já pairava sobre ele. Ele sabia que talvez não sobrevivesse, mas não havia tempo para pensar. Se ele não conseguisse bloquear a flecha, só havia um resultado possível: a morte. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Agindo por instinto, Onoki liberou seu jutsu mais poderoso. À medida que a técnica de liberação de poeira era ativada, o chakra já minguante em seu corpo se esvaía ainda mais. Ele recuou a toda velocidade enquanto formava o jutsu, cada segundo se alongando com uma tensão insuportável. No último momento, pouco antes da flecha atingir o alvo, ele conseguiu interceptá-la. Uma explosão de luz preta e branca irrompeu no céu, atraindo a atenção de quase todos os ninjas no campo de batalha. Afinal, até mesmo o impacto residual de tal choque seria suficiente para matar um shinobi comum. Ninguém queria morrer uma morte sem sentido. A explosão resultante fez Onoki voar, seu corpo caindo no ar como uma pipa com a linha cortada. A tão curta distância, o poder da explosão foi suficiente para ferir até mesmo o mais forte dos lutadores. Onoki não foi exceção. Mas pelo menos ele ainda estava vivo. Rangendo os dentes de dor, ele se forçou a suprimir sua tristeza pela morte de Kitsushi. Naquele momento só havia um pensamento em sua mente: recuar. Enquanto ele vivesse, sempre haveria outra chance. Mas alguém lhe daria essa oportunidade? Capítulo 503. Bom dia, pavão. Um grito profundo ecoou pelo campo de batalha. Após matar Kitsushi, Dui permaneceu como um deus da guerra descendo sobre o campo. Em algum momento ele ativou novamente o portal da visão. Num borrão de movimento, ele desapareceu e reapareceu atrás de Onoki no ar. Seus punhos, movendo-se com uma intensidade de furacão, deixaram inúmeras imagens residuais enquanto o golpeavam. O atrito causado pela velocidade dos seus socos incendiou o ar, criando chamas que se espalharam como as asas de uma fênix furiosa, formando uma barragem devastadora. Onoki, mal tendo sobrevivido ao último ataque e ainda lutando para recuperar o fôlego, não tinha como escapar. Suas costas estavam completamente expostas, totalmente abertas ao ataque de Dui. No instante seguinte, toda a força do pavão da manhã desabou como uma montanha em colapso, atingindo as costas de Onoki. Os gritos agonizantes de Onoki encheram o campo de batalha, como um animal ferido em seus últimos estertores. Seu corpo tremia incontrolavelmente sob o bombardeio implacável, completamente à mercê de Dui. Cada soco atingia seu corpo como uma marreta com uma força inimaginável. Sangue jorrava de sua boca em torrentes, formando uma névoa horrível no ar. Quando o ataque de Dui finalmente cessou, o corpo de Onoki ficou mole, caindo em direção ao chão. Se não fosse pelo tênue traço de vida que ainda persistia nele, ele já seria indistinguível dos mortos. Ele ainda está vivo? Dui desativou o portão da visão mais uma vez, sua voz carregada de surpresa. Ele conhecia bem o poder do pavão da manhã. Onoki era simplesmente mais resiliente que seu filho. Não por muito tempo. Fugaku, controlando Susanoo, deu um passo poderoso em direção a Onoki. A brasa de vida que estava se apagando dentro dele poderia se extinguir a qualquer momento. Tosse, tosse. Onoki cuspiu fracamente gotas de sangue. Sua visão ficou turva e o mundo ao seu redor ficou indistinto. Ele só conseguia sentir a sombra pairando sobre ele, e suas forças restantes estavam se esvaindo. Lembranças e arrependimentos inundaram sua mente, mas agora nada poderia mudar seu destino. Você quer fazer isso? Dui ficou ao lado do Susanoo, mal alcançando seu tornozelo. Haha, isso importa mesmo? Fugaku riu e balançou a cabeça enquanto Susanoo levantava o pé, pressionando Onoki. Claro, você é o comandante. Se seu corpo não estivesse encharcado de sangue, Dui ainda poderia ter aparecido como sempre bem-humorado. Dui-senpai, você é o verdadeiro herói aqui. Com a vitória garantida, o humor de Fugaku melhorou consideravelmente. Quando Susanoo levantou o pé, o corpo sem vida de Onoki ficou imóvel, sua chama finalmente se apagou. O país da Terra não tinha mais nada para impedir o avanço de Konoha. Isso só aconteceu porque o comandante nos liderou bem. Os dois trocaram elogios descontraídos, sem conseguir conter o riso. Tudo bem, é hora de acabar com isso. Sob o comando de Fugaku, Susanoo balançou sua lâmina de chakra negra. Qualquer shinobi de Iva pego em seu caminho era destruído. Contra guerreiros desse calibre, ninjas comuns não tinham chance.
Onoki está morto. Renda-se e você não será morto. Fugaku não continuou o massacre. A devastação de seus 2 últimos ataques foi suficiente para dissuadi-lo. Sua voz ecoou pelo campo de batalha, fazendo com que os shinobi de Iva congelassem no lugar. Quando os primeiros ninjas de Iva largaram suas armas, mais e mais fizeram o mesmo. Desde o momento em que Onoki caiu, eles souberam. Esta batalha estava perdida. Derrotados completamente, sem esperança de virar o jogo. Mesmo assim, ainda havia aqueles leais a Iwagakure que se recusavam a se render. Fugaku não tinha intenção de demonstrar misericórdia. Com um simples aceno de mão, os shinobi de Konoha os atacaram, abatendo-os à vista de seus companheiros. Nem mesmo as forças de flanqueamento cuidadosamente organizadas por Onoki conseguiram escapar do seu destino. Com a batalha já decidida, atacar agora significava apenas um de 2 resultados, cativeiro ou morte. No fim, a culpa foi do erro de julgamento de Onoki. Um único shinobi poderoso poderia de fato mudar o curso de uma guerra inteira. Idui provou ser esse shinobi. Talvez eu esteja mesmo ficando velho. Não fiquei fora por muito tempo, mas já sinto saudades de casa. Olhando para o campo de batalha, agora um deserto de ruínas, Dui não pôde deixar de refletir. Pelo menos Konoha não foi quem sofreu a derrota. Talvez fosse egoísmo pensar dessa maneira, mas a maioria das pessoas não é egoísta por natureza? Em breve, assim que lidarmos com o daimyo, podemos ir para casa. Com Susanoo desaparecendo, Fugaku e Dui ficaram lado a lado. Com a vingança cumprida e Iwagakure esmagado, sua missão estava completa. Quando voltarmos, vou tirar um tempo de folga. Você acha que a lei de Okage realmente me impediria de sair? O tom de Dui tornou-se brincalhão novamente. A aposentadoria podia estar fora de alcance, mas não havia como Tsunade recusar um simples pedido de folga. Afinal, qualquer um poderia lidar com as missões mundanas de capturar animais perdidos na aldeia. Haha, você está pensando demais. Você poderia dormir até tarde todos os dias sem pedir licença, e ninguém diria nada. Fugaku provocou-o embora ele também estivesse ansioso para voltar para casa. Ainda assim, há trabalho a ser feito. Vamos andando. Sob o comando de Fugaku e Dui, as forças de Konoha se moveram rapidamente. Os feridos foram levados, os caídos foram recolhidos e os prisioneiros foram presos. Somente após essas tarefas serem concluídas o exército partiu, deixando alguns para trás para limpar o campo de batalha. Com Iwagakure derrotado, nada mais os impediu. Sob sua liderança, as forças de Konoha marcharam direto para a cidade mais próxima. As notícias da derrota esmagadora de Iwagakure e da morte do Tsuchikage se espalharam como fogo. Ao ouvir o relatório, o daimyo do país da terra desabou em sua cadeira, sem forças. Ele sabia que seu país estava acabado. Durante dias, ele viveu em um estado de ansiedade constante. Antes que ele pudesse decidir como enfrentar o avanço das forças de Konoha, Fugaku e Dui já haviam chegado aos portões com seu exército. Se o daimyo fosse sábio, ele ainda poderia ser poupado. Mas se ele permanecesse teimoso, recusando-se a ver a realidade diante dele, Fugaku não hesitaria em mandá-lo para o túmulo. Após uma longa luta interna, o daimyo fez sua escolha: sobreviver. Nesse ponto, nem mesmo sua morte mudaria nada. O país da terra já estava perdido. Sem outra opção, ele pessoalmente conduziu seus oficiais até os portões da cidade, curvando-se em submissão enquanto davam as boas-vindas ao exército de Konoha. Os outrora arrogantes oficiais do país da terra agora estavam pálidos e trêmulos. Eles sabiam que seu destino havia mudado irreversivelmente, mas não havia nada que pudessem fazer. Fugaku não perdeu tempo. A capital caiu sob o controle total de Konoha. A primeira ordem do dia: prender todos os funcionários para evitar qualquer chance de rebelião. Em seguida, a declaração de rendição assinada pelo daimyo foi tornada pública, marcando a submissão oficial da terra. Por fim, as forças de Konoha foram enviadas para proteger todas as principais cidades. Com os preparativos finais em andamento, o pessoal designado por Tsunade chegou para supervisionar a ocupação. Seguiu-se uma breve transferência. Por fim, Fugaku e Dui partiram para casa. Capítulo 504. Bem-vindos de volta, nossos grandes heróis. Do lado de fora dos portões de Konogakakure, Tsunade estava na vanguarda, sorrindo enquanto liderava os aplausos. Bem-vindo, bem-vindo. Kawakaze, Orochimaru e os outros concordaram, embora seu entusiasmo parecesse um tanto superficial. Eu não mereço tal elogio. Estávamos apenas cumprindo nosso dever com a aldeia. As palavras de Fugaku eram suaves e diplomáticas. Anos servindo como líder do clã Uchiha tornaram tais respostas naturais. Dui, porém, não tinha interesse em tais formalidades. Principalmente porque o grupo que retornava era pequeno. A maioria dos shinobi de Konoha ainda estava estacionada no país da terra, deixando apenas 5 deles, incluindo Fugaku, que haviam retornado. Os 3 ninjas de Konoha atrás deles ficaram em posição de sentido, com os rostos cheios de excitação. Afinal, ter o Okage e os anciãos da vila os recebendo pessoalmente era uma honra rara. Mas Dui não se importava nem um pouco com nada disso. Chega de gentilezas, alguém prometeu me pagar uma bebida. Seu olhar percorreu o grupo, começando por Kawakaze, enquanto ele contava mentalmente o número de bebidas gratuitas que o aguardavam. Olha você, tão ansioso. Venha para minha casa hoje à noite. Beba o quanto quiser. Sakumo deu um passo à frente e puxou Dui para um abraço. A amizade deles era tão forte quanto sempre. Parece bom, irmão mais velho Sakumo. Dui sorriu de orelha a orelha, sua excitação era evidente. Vocês todos trabalharam duro. Tsunade mal olhou para Dui e Sakumo. Embora apenas alguns deles tivessem retornado, ainda era necessário trocar algumas palavras educadas. Ela não podia se dar ao luxo de ser tão informal quanto aqueles dois, não quando ela era Okage. Não. Fugaku mal havia falado quando Orochimaru de repente deu um passo à frente e impaciente. Você trouxe o que eu pedi?
A atenção de Kawakaze mudou imediatamente ao ouvir isso. Enquanto isso, Tsunade, que tinha acabado de ser empurrada para o lado, só conseguiu forçar um sorriso. O que ela deveria fazer com essas pessoas? Foi só agora que ela percebeu porque Orochimaru havia perdido tempo vindo, apesar de sua agenda lotada. Ele tinha um motivo oculto o tempo todo. Ela até sentiu um breve momento de satisfação antes, pensando que ele tinha aparecido por respeito a ela. Agora estava claro, seu orgulho não significava absolutamente nada. A cerimônia de boas-vindas foi oficialmente cancelada. Não se preocupe, eu trouxe de volta. Fugaku lançou um sorriso de desculpas para Tsunade. Não que ele não quisesse participar, mas com alguém interrompendo constantemente, ele não tinha escolha. Enquanto falava, ele gesticulou para trás, e um shinobi Uchiha deu um passo à frente, puxando um pergaminho de selamento. Um braço. Deve ser suficiente para sua pesquisa. Pegando o pergaminho, Fugaku o entregou pessoalmente a Orochimaru. Mais do que suficiente. Vou voltar primeiro. Te encontro mais tarde para tomarmos uma bebida. As pupilas de Orochimaru, semelhantes às de uma cobra, brilharam de excitação enquanto ele guardava o pergaminho, depois se virou e desapareceu na vila sem dizer mais nada. Fugaku nem precisou pensar duas vezes. A promessa de bebidas de Orochimaru foi pura cortesia. Se ele ao menos se lembrasse de ir para casa naquela noite, seria um milagre. Imagine só encontrá-lo para tomar uma bebida. O experimento de fusão de células da besta com cauda de Orochimaru foi interrompido devido à falta de materiais viáveis, levando-o quase à loucura. Se não estivesse tão atolado em responsabilidades, ele poderia ter ido coletar amostras ele mesmo. Agora, qualquer pedaço de carne ou sangue de uma besta com cauda era um tesouro inestimável aos seus olhos. Quando Orochimaru desapareceu, Kawakaze estava ansioso para segui-lo. Mesmo sabendo que provavelmente seria considerado um incômodo, a curiosidade era insuportável. Mas por respeito a Tsunade, ele permaneceu parado. Aquele oportunista. Esqueça. Vamos entrar. Como Orochimaru interrompeu a cerimônia, Tsunade não tinha interesse em continuar as formalidades. Depois de você. Fugaku resistiu à vontade de rir, sem fazer nenhum esforço para explicar em nome de Orochimaru. Ele sabia muito bem que depois de todos esses anos, o relacionamento de Tsunade e Orochimaru não precisava de sua contribuição. Você não precisa ser tão formal. Vamos caminhar juntos. Tsunade sempre sentiu que Fugaku era muito reservado às vezes. Mas com o peso de um clã inteiro em seus ombros, ela entendeu por quê. Independentemente da sua posição, Lady Tsunade, você é minha superior. Não seria apropriado caminhar lado a lado. Os desvios educados de Fugaku eram fáceis, mantendo o respeito sem ofender. Você realmente é algo especial. Tsunade suspirou, sabendo que se ela não se movesse primeiro, Fugaku também não o faria. Ela deu um passo à frente, liderando o caminho. Quando Fugaku e Dui entraram na vila atrás dela, eles se depararam com uma visão inesperada. As ruas estavam adornadas com lanternas e faixas, e o ar fervilhava de excitação. Uma aclamação ensurdecedora irrompeu dos moradores reunidos, comemorando seu retorno triunfante. Esta vitória não foi apenas uma questão de orgulho, foi histórica. O antigo rancor entre Konoha e Iwagakure foi definitivamente resolvido. O país da terra foi anexado, marcando uma das maiores conquistas militares de Konoha. E como Hokage reinante, Tsunade estava agora, sem dúvida, a caminho de se tornar uma das líderes mais lendárias da história de Konoha. Ushira, Ushira. Pode ser, pode ser. Enquanto os moradores gritavam seus nomes, Fugaku e Dui mal conseguiam conter suas emoções. Para os Uchiha, esse tipo de reconhecimento nunca existiu desde a fundação da vila. Após a guerra no País da Terra, sua reputação atingiu níveis sem precedentes. Fugaku não apenas vingou seu tio, mas também elevou o clã Uchiha a uma posição além do que seus ancestrais poderiam ter imaginado. Se seu tio pudesse ver esse momento, ele certamente se sentiria em paz. Lágrimas rolavam pelo rosto de Fugaku, imparáveis. Para Dui, as emoções eram ainda mais profundas. Se ele nunca tivesse conhecido Kawakaze, provavelmente ainda seria um genin eterno. E como esperado, seu jeito de chorar era bem menos contido que o de Fugaku. Seus soluços eram altos e sem filtro, lágrimas e ranho escorriam pelo seu rosto. Mesmo à distância, Gai e Kai se encolheram e instintivamente deram 3 passos para trás. Mas o brilho orgulhoso em seus olhos não pôde ser escondido. Esse era o pai deles. Bem, satisfeito, Tsunade cruzou os braços e sorriu, claramente orgulhosa do momento. Ela não havia organizado tudo isso pessoalmente, mas sem sua aprovação, isso não teria acontecido. Simplesmente elevar a reputação dos Uchiha já havia destruído as expectativas. Tadashi Hyuga, observando de longe, estava visivelmente invejoso. Seus punhos cerrados e seu olhar intenso eram prova suficiente. Mas ele entendeu uma coisa, ele não tinha forças para derrotar Onoki. Mesmo que tal oportunidade tivesse sido dada aos Hyuga, ele sabia que eles não conseguiriam o que Fugaku conseguiu. Os Uchiha realmente se consolidaram como o clã mais forte de Konoha. Mais do que satisfeito. Fugaku assentiu rapidamente, enxugando as lágrimas apressadamente. Neste momento, se Tsunade pedisse para ele morrer por ela, ele nem hesitaria. Esse era o poder da verdadeira liderança. Ao lado, Kawakaze exibia um sorriso malicioso, como o de uma raposa. Claro que ele teve um papel nisso. Dizer que ele não tinha motivos pessoais seria mentira, mas no final, não importava. Os Uchiha agora se tornariam os maiores apoiadores de Konoha, a lâmina mais afiada no arsenal de Tsunade. Se as gerações futuras conseguiriam usá-lo corretamente, não era mais sua preocupação. Estou tão animado. Vou correr 5.000 voltas em Konoha. A mente de Dui funcionava de forma diferente da maioria das pessoas. Sem hesitar, ele enxugou o rosto e saiu correndo. Tsunade e os outros ficaram congelados, estupefatos. Até os moradores da vila olhavam incrédulos, imaginando se ele havia perdido o juízo. 5.000 voltas já eram ridículas, mas Dui estava correndo de cabeça para baixo. Com as mãos firmemente plantadas no chão, ele correu para frente a uma velocidade maior do que a maioria das pessoas conseguiria correr normalmente.
Sakumo soltou um suspiro profundo e esfregou a testa. Como ele acabou conhecendo alguém tão bizarro? Quando Dui desapareceu na distância, mais duas figuras logo o seguiram, dois garotos, também correndo sobre as mãos. Capítulo 505. Depois de completar o incrível feito de correr 5.000 voltas ao redor de Konoha sozinhos, Dui e seus dois filhos ainda foram até a residência dos Ataki para beber. Quando a família de 4 pessoas chegou, eles encontraram o pátio já cheio de pessoas. Fugaku e sua família chegaram mais cedo. Itachi estava brincando com Karin, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, enquanto Misaki e Mikoto estavam sentados perto, trocando alegremente dicas sobre criação de filhos. Kushina, embora incapaz de participar da conversa, ouvia atentamente com o rosto concentrado. Se tivesse um caderno, provavelmente estaria anotando. Kakashi e Genji, como os jovens mestres do clã Ataki, fizeram o melhor que puderam para entreter seus amigos. Kawakaze e Sakumo conversaram com seus antigos companheiros, e até Orochimaru foi arrastado para fora de seu laboratório por sua filha. Embora inicialmente parecesse irritado, à medida que a conversa prosseguia, um sorriso raro surgia ocasionalmente em seu rosto. Navaki e Minato também estavam lá rindo e conversando, longe dos garotos inexperientes que já foram. Mas o grupo mais animado era, sem dúvida, o das mulheres, lideradas por Tsunade e Nayuki, cujo riso era o mais alto. O que quer que estivessem discutindo era o suficiente para fazer alguns deles corarem. Enquanto isso, Onimaru e Shiromaru serpenteavam pela multidão, abanando os rabos. Kakashi, Genji. Apesar do cansaço, Gai e Kai mal hesitaram antes de chamar os amigos e correr até eles. 5.000 voltas de parada de mão. Vocês dois quebraram um recorde hoje, não é? Kakashi deu um tapinha no ombro de Gai, e Kai fez uma careta, rezando para que Genji não fizesse o mesmo com ele. Seus braços já pareciam não lhe pertencer. Mesmo que seu irmão fosse mais forte, tinha que haver um limite. 5.000 voltas. O que nos fez cair nessa insanidade? Ai, até mesmo alguém tão resiliente quanto Gai quase desmaiou com o tapa de Kakashi. Eu nem quero esse disco. Você sabe o que? Depois de rastejar de volta, honestamente pensei que tinha perdido meus braços. Gai tentou levantar os braços, mas mal conseguia movê-los. Suspeitou que até comer mais tarde seria um desafio. Você está exagerando. Ao ver Gai daquele jeito, Kakashi finalmente percebeu a gravidade da situação. Normalmente, mesmo depois de levar alguns socos, ele ignorava dizendo, sem problemas, coisa fácil. Mas isso? Ele nunca tinha visto Gai tão completamente esgotado. Irmão, não é exagero nenhum. Ainda não consigo sentir meus braços. Kai tinha uma expressão de dor, desejando que todos os seus amigos pudessem experimentar 5.000 voltas de parada de mão só para entender o sofrimento. Vocês dois causaram isso. Ninguém poderia te segurar. Eu não te contei, Satsuki. Bem feito para você. Kurenai, de língua afiada, mas de coração mole, empurrou Rin para frente enquanto falava. Vou dar uma olhada. A voz gentil de Rin soou, e Gai e Kai agradeceram apressadamente, embora ainda não conseguissem levantar os braços. Distensão muscular. Uso excessivo. Tenha cuidado nos próximos dias, não force demais. Depois de aliviar a dor, Rin os lembrou de descansar, mas se eles iriam ouvir era outra questão completamente diferente. Obito, observando de lado, sorriu presunçosamente. Meu Rin é realmente o melhor. Praticamente um curandeiro milagroso. Muito obrigado. Gai e Kai flexionaram os braços ansiosamente, agora sem dor, cantando louvores a Rin. Só o tempo diria se eles realmente se lembrariam do conselho dela. Desta vez, você aprendeu a lição, certo? Nem todo desafio vale a pena. Genji sorriu, tendo previsto esse resultado desde o início. Você acha que um cachorro pode parar de comer lixo? O comentário ríspido de Satsuki deixou claro que ela não tinha nenhuma simpatia pela imprudência deles. Mas ela não estava errada. Se tivessem outra chance, Gai e Kai fariam tudo de novo. Algumas coisas simplesmente não podiam ser mudadas. Hehehe. Os dois garotos de cabelo estilo tigela e meia calça verde apenas riram sem jeito, incapazes de argumentar. Naruto e Shizui assistiram ao espetáculo do começo ao fim, sorrindo o tempo todo. Azuma, visitando a casa dos Ataki pela primeira vez, parecia um pouco reservado. Mas ele estava pensando demais, não havia como os ressentimentos da geração mais velha o envolverem. Além disso, nem Hiruzen Sarutobi nem o clã Sarutobi representavam qualquer ameaça a Kawakaze naquele momento. Observando seu filho se misturar aos amigos, Dui e sua esposa logo se juntaram aos seus respectivos círculos após serem recebidos por Kawakaze e Tsunade. Risos e conversas enchiam o pátio do clã Ataki, criando uma atmosfera animada e harmoniosa. Só quando o mordomo anunciou o jantar é que todos se dirigiram lentamente para o refeitório. Uma vez sentado, Sakuma assumiu o papel de chefe da casa. Lá fora, ele era apenas o comandante da Ambu, mas em casa, era pelo menos o líder nominal. Ele ergueu sua taça primeiro, marcando o início da bebedeira da noite. Seguindo seu exemplo, os outros bebedores rapidamente se juntaram a ele, brindando e passando copos. À medida que o álcool fazia efeito, a conversa naturalmente se tornou mais animada. Sem estranhos presentes, havia pouca necessidade de contenção. Em algum momento, alguém mencionou o estado do mundo ninja. O país da Terra já está em nossas mãos. Com o território da Vila Akatsuki incluído, a maior parte do mundo ninja agora pertence a Konoha. Às vezes parece um sonho. Shinku Yui falou com um toque de emoção, como se nunca tivesse imaginado que esse dia chegaria. Os eventos da Segunda Grande Guerra Ninja ainda estavam vívidos em sua mente, e a forma como a Terceira Guerra se desenrolar havia superado suas expectativas. Não é verdade? Jiraiya entrou na conversa igualmente comovido.
Falando da Akatsuki, você realmente tirou a sorte grande. Você reuniu alguns discípulos na Terra da Chuva, e eles fizeram algo grandioso como esse. Nós 3 éramos contra você trazer Yaiko e os outros de volta no começo. Mas, olhando para trás, você tinha o olhar certo para o talento. Jiraiya fez um sinal de positivo para Kawakaze, genuinamente impressionado. O que ele não sabia é que Kawakaze havia simplesmente se aproveitado do conhecimento que adquiriu em outra vida, surgindo para capturar o que deveriam ser os alunos de Jiraiya. Ah, não é nada, nada mesmo. Apenas alguns discípulos nada impressionantes. Insensível como sempre, Kawakaze aceitou o elogio sem hesitar, dispensando-o com falsa humildade. Tsunade, sentada ao lado dele, quase revirou os olhos. A essa altura, todos já conheciam bem a personalidade de Kawakaze. Para evitar que ele prolongasse ainda mais a encenação, eles sabiamente deixaram o assunto de lado. Estamos muito perto de unificar o mundo ninja. Por que não atacar enquanto o ferro está quente? Embora Shinku tivesse se afastado da linha de frente, suas palavras ainda tinham peso. Eles tinham chegado tão longe, claro, ele queria ver Konoha assumir o controle total. Relaxe e aproveite o show. Já coloquei tudo em movimento. O próximo ato será um verdadeiro espetáculo. Aposto que o Raikage está furioso em casa agora. O significado de Kawakaze era claro. Eles estavam mirando na Terra do Relâmpago. Ótimo. Deixe-o cozinhar. Ele sempre foi o mais inquieto. Tsunade não reclamou da liderança de Kawakaze, mas acrescentou seu próprio comentário. Aquele velho também não está tendo uma vida fácil. Ele desperdiçou muita mão de obra e recursos na Terra. Então ele retornou para Komogakure, apenas para ser dilacerado pelo daimyo da Terra do Relâmpago. Jiraiya transmitiu as últimas informações de Komogakure, lutando para conter o riso. O terceiro Raikage realmente estava sem sorte. Ele havia sido pego nos planos de Konoha desde o início, sem nunca perceber. Essa era a parte realmente assustadora. Ele não tinha ideia do que viria a seguir. Se for esse o caso, ele deveria nos agradecer. Em breve, o daimyo terá que contar com ele novamente. As broncas vão parar. Orochimaru, sempre calmo, serviu-se de outra bebida, suas palavras cheias de ironia. E ele não estava errado. Assim que as forças de Konoha chegassem às portas da Terra do Relâmpago, o daimyo não teria mais ninguém com quem contar. Esqueça as repreensões. O homem nem ousaria levantar a voz para o Raikage. Se o Raikage se recusasse a lutar, a posição do próprio daimyo estaria em perigo. Haha, você é implacável. Ele provavelmente vai nos agradecer com uma lâmina na mão. Kawakaze riu, esquecendo momentaneamente que se o Raikage realmente quisesse vingança, ele seria o primeiro alvo. Afinal, tudo o que aconteceu foi orquestrado por ele. Qual é o seu plano para Akatsuki? Sakumo, ciente de que os laços de Akatsuki Gakure com Konoha eventualmente viriam à tona, estava curioso sobre como Kawakaze pretendia lidar com isso. Ainda assim, a ideia de Yaiko e os outros finalmente retornando para Konoha o deixou genuinamente feliz. Nada importava mais do que a família reunida. Já está combinado. Se os outros acreditam ou não, isso não é problema meu. Kawakaze abriu as mãos, fingindo desamparo. Na verdade, chamar isso de falta de vergonha talvez fosse mais preciso. Enquanto os homens discutiam esses assuntos importantes, as mulheres e crianças permaneciam em silêncio, ouvindo em silêncio. Apenas Tsunade ocasionalmente expressava sua opinião, embora ela passasse a maior parte do tempo bebendo. Quando a conversa terminou, o álcool já estava quase acabando. Um grupo de homens instáveis, apoiados por suas esposas e filhos, saíram cambaleando da residência do clã Ataque. Sob o luar, tudo parecia tranquilo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 506. Senhor Raikage, algo terrível aconteceu. O chefe da inteligência de Komogakure irrompeu no escritório do terceiro Raikage, com o rosto tomado pelo pânico. Em sua urgência, ele nem pensou em bater. Akatsuki anunciou sua rendição a Konoha. A notícia atingiu o terceiro Raikage como uma pedra caindo em um lago calmo, enviando ondas de choque por sua mente. O que? Diga isso de novo. Ele se levantou de um salto, sua mente ficou em branco por um momento, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. É absolutamente verdade. Akatsuki Kage Yaiko já partiu para Konoha. O oficial de inteligência, com as mãos trêmulas, entregou a carta que havia trazido como prova. Como isso pôde acontecer? Acabou. Tudo acabou. O terceiro Raikage pegou a carta e a leu antes de afundar novamente na cadeira, com uma expressão atordoada. Seu humor, já azedo pelo confronto anterior com o daimyo, agora estava no fundo do poço. Ele sabia exatamente o que a rendição da Akatsuki significava para a Terra do Relâmpago. Konoha já controlava a maior parte do mundo ninja. A unificação estava próxima. Tsunade deixaria tal oportunidade escapar? De jeito nenhum. Se ele estivesse no lugar dela, ele reacenderia as chamas da guerra sem hesitar. E quando isso acontecesse, a Terra do Relâmpago e a Terra do Vento seriam as primeiras a sofrer. A Terra do Vento não era problema dele, mas a Terra do Relâmpago era seu lar, sua responsabilidade. Esses pensamentos o atingiram como uma maré incontrolável. Ainda não sabemos ao certo o motivo exato da rendição da Akatsuki, continuou o oficial de inteligência. Mas com base em nossos relatórios, parece que eles receberam certas promessas durante suas negociações com Konoha. Ou talvez eles simplesmente tenham reconhecido a força avassaladora de Konoha e decidido que seria mais sensato se aliar a eles. O oficial não tinha ideia do que o terceiro Raikage estava pensando naquele momento, mas ele enxugou o suor da testa e respondeu com o máximo de cuidado que pôde. Ridículo. Absurdo. O rugido do terceiro Raikage abalou o escritório, sua fúria fervendo. Sua testa se franziu em vincos profundos, e os músculos de seu rosto se contraíram com uma raiva mal contida. Eles realmente esperavam que ele acreditasse em tal absurdo? Qualquer um com o mínimo de inteligência poderia dizer. Não havia como a Akatsuki se render sem lutar. Só havia uma explicação possível para isso. Konoha e Akatsuki estavam em conluio desde o começo.
Não, a Akatsuki deve ter sido criada sob a direção de Konoha. Agora que ele se acalmou o suficiente para pensar com clareza, todas as peças começaram a se encaixar. Se a Akatsuki sempre fez parte dos planos de Konoha, de repente tudo fez sentido. Eles fingiram uma aliança com Komogakuri para atacar o país da Terra, até mesmo iniciando a guerra a eles mesmos, apenas para arrastar Konoha para o conflito. Eles estavam com medo de que Komogakuri hesitasse em atacar o país da Terra. E então veio Navaki Senju, fracassando repetidamente contra seu filho e Killer Bee. Na época parecia incompetência, mas agora era óbvio. Konoha havia deliberadamente permitido que Komogakuri mantivesse sua força, apenas o suficiente para manter o país da Terra ocupado. E pensar que ele zombou de Navaki naquela época, chamando-o de forte, mas incapaz de exercer seu poder corretamente. No final, foi ele o tolo. Depois que Akatsuki e Konoha saíram do país da Terra, Komogakuri ficou parecendo uma completa piada. A utilidade deles havia desaparecido, então eles foram simplesmente descartados. À medida que a compreensão surgia, a fúria do terceiro Raikage aumentava. Principalmente quando ele se lembrou de como havia abordado Akatsuki para uma aliança, como ele até havia entregado uma besta com cauda para eles. Ele queria se dar um tapa. Com força. Ele não só não ganhou nada como também foi enganado como um tolo. Uma onda de raiva obstruiu sua garganta, sua respiração ficou ofegante. Ele quase desmaiou no local. Senhor Raikage. Senhor Raikage. Você está bem? O oficial de inteligência empalideceu quando o rosto do terceiro Raikage ficou pálido, sua respiração rápida e irregular. Em pânico, ele correu para o lado de seu líder, com os olhos cheios de preocupação. Se algo acontecesse com o terceiro Raikage agora, o que seria de Komogakuri? Haha. Estou bem. Depois de respirar fundo várias vezes, o terceiro Raikage finalmente se recuperou o suficiente para falar. Isso é bom. O oficial de inteligência apertou o peito, ainda abalado. Não ousou mencionar a Akatsuki novamente naquele momento. Enquanto ele lutava para encontrar as palavras certas, o terceiro Raikage se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte. A rendição da Akatsuki a Konoha era um acordo fechado. Nada poderia mudar isso. O que veio depois? O que veio depois foi o ataque inevitável de Konoha. Não, ele não enfrentaria apenas Konoha. Ele enfrentaria Konoha e Akatsuki juntos. Komogakuri mal havia se recuperado da guerra no país da Terra, e agora isso. A testa do terceiro Raikage permaneceu firmemente franzida, mas seus olhos estavam cheios de uma determinação de aço. Convoque uma reunião de alto nível imediatamente. Precisamos discutir como responder a isso. Virando-se, o terceiro Raikage deu ordens ao chefe da inteligência. Sim, Lord Raikage. O chefe da inteligência partiu rapidamente, deixando o terceiro Raikage sozinho em seu escritório. Sua decisão estava definida. Não importa o que acontecesse, ele lutaria pelo futuro de Komogakuri. Mesmo que a estrada à frente estivesse cheia de fogo e lâminas, ele não tinha escolha a não ser seguir em frente. Quanto à rendição, essa palavra não existia em seu vocabulário. Meia hora depois, a sala de reuniões de combate no edifício Raikage estava lotada. As pesadas portas rangeram ao abrir, e a sala ficou instantaneamente em silêncio. O terceiro Raikage entrou, seus passos lentos e pesados, cada um carregando uma pressão invisível. Um momento atrás, a sala estava cheia de vozes murmurantes, mas agora era como se um botão de mudo tivesse sido pressionado. Todos os altos funcionários de Komogakuri reunidos se levantaram em uníssono e se curvaram respeitosamente. Senhor Raikage. Suas vozes ecoaram na câmara, sincronizadas e firmes. Sentar. O terceiro Raikage gesticulou com um leve toque de mão enquanto se dirigia ao assento principal, com um olhar firme. A tensão na sala aumentou imediatamente. A aura opressiva que o cercava era sufocante, como um vulcão adormecido à beira da erupção. Ninguém ousava se mover descuidadamente. Todos permaneciam sentados, rígidos, prendendo a respiração, esperando que ele falasse. Acabei de receber uma notícia. Akatsuki Kage se rendeu a Konoha. Akatsuki Kage Yaiko já está a caminho. O que vocês têm a dizer sobre isso? Os dedos do terceiro Raikage batiam ritmicamente na mesa de conferências, o som abafado ecoando ameaçadoramente. Akatsuki sem vergonha. Covardes, covardes. Devíamos enviar alguém para eliminá-lo no caminho. Várias vozes surgiram, cada uma mais irritada que a outra, mas nenhuma delas ofereceu uma solução real. O terceiro Raikage ouviu sua paciência se esgotando. Idiotas. Eles não tinham esperança. Apenas alguns dos mais experientes anciões de Komo permaneceram em silêncio, com expressões calmas, como se já tivessem compreendido o quadro completo. Suficiente. Seu comando agudo cortou o barulho como uma lâmina, restaurando o silêncio em um instante. Falar bobagens não vai mudar nada. Só há um caminho diante de nós agora. Assim que Tsunade e Aiko assinarem o acordo de rendição, suas forças marcharão até nossa porta em poucos dias. Quando isso acontece, nossa única opção é lutar. Livrem-se de toda falsa esperança. Prepare-se para sacrificar tudo, inclusive eu. A princípio, ele considerou discutir estratégias, mas vendo a situação de seus subordinados, desistiu da ideia. Não era mais um debate. Era uma ordem. Sim, entendido. Cristalinamente claro. O terceiro Raikage examinou a sala e, apesar da situação sombria, encontrou algum conforto em um fato. Komogakuri não tinha covardes. Capítulo 507. Enquanto toda a Terra do Relâmpago se preparava para a guerra, Yaiko e seu grupo caminharam até os portões de Konogakakuri em um ritmo tranquilo. Desta vez, não eram apenas eles três e Nono, dois membros de alto escalão da Vila Akatsuki também estavam presentes. Somente Kakuzu, sabendo de toda a verdade, não tinha interesse em acompanhá-los. Ele entendia muito bem que as chamadas negociações de rendição e reuniões oficiais não passavam de uma encenação, algo que deveria ser visto pelos outros. Uma forma de encerrar a história dos ninjas que lutaram pela Vila Akatsuki.
Quanto a Konoha, um lugar cheio de más lembranças, ele não tinha intenção de pisar lá novamente. Bem-vindo a Konogakakuri. Tsunade estava na frente, sorrindo calorosamente, com muitos oficiais de alto escalão de Konoha reunidos ao lado dela para cumprimentar Yaiko e seu grupo. Você é muito gentil, Sr. Okage. Pedimos desculpas por qualquer problema que nossa presença possa causar. Se ofendermos alguém de alguma forma, sem querer, pedimos sua compreensão. Como Akatsuki Kage, Yaiko deu um passo à frente e apertou firmemente a mão de Tsunade. Seu olhar percorreu os rostos atrás dela. Um nó se formou em sua garganta e seus olhos ardiam com lágrimas não derramadas. Depois de tantos anos, ele finalmente pôde retornar a Konoha, abertamente e sem medo. A última vez que ele esteve ali foi para o casamento de Navaki, quando os três entraram escondidos. Agora, a garotinha nos braços de Navaki, ela tinha que ser filha dele com a irmã Misaki. Ele não esperava que ela tivesse crescido tanto. Se ele se lembrava corretamente, o nome dela era Karin Senju. Suprimindo a vontade de correr e abraçar todos, Yaiko respirou fundo e se recompôs. Eles estavam em Konoha agora, haveria bastante tempo para conversarem. Atrás dele, Nagato e Konan estavam igualmente impressionados. Olhando para o professor, o tio e Minato parados entre os rostos acolhedores, eles sentiram uma vontade quase incontrolável de chorar. Nono, por outro lado, manteve a compostura. Ela tinha poucos laços próximos em Konoha, e sua conexão com as pessoas daqui não era particularmente profunda. Somente quando seus olhos encontraram os de Tsunade foi que um lampejo de emoção cruzou seu rosto. Mais do que tudo, um sentimento indescritível girava dentro dela. Já fazia muitos anos que ela havia deixado Konoha, e esta era a primeira vez que ela retornava. Os portões da vila, familiares, mas estranhos, despertaram uma profunda sensação de dissonância dentro dela. Depois de anos de peregrinação e dificuldades, ela sentiu que estava se distanciando do lugar que antes chamava de lar. E, no entanto, no fundo do seu coração, permanecia um vínculo que nunca havia sido verdadeiramente quebrado. Não é um pouco demais? O quarto Okage, o deus do mundo Shinobi, os veteranos e estrelas em ascensão de Konoha, todos estão aqui. Eles realmente precisavam reunir toda a elite só para nos cumprimentar? Os dois membros de alto escalão da vila Akatsuki sussurravam entre si, com as vozes cheias de descrença. Mesmo entre os habitantes de Konoha, poucos receberiam uma recepção tão grandiosa. Eles não reconheceram todos, mas a maioria dos rostos eram familiares. Informações sobre Kawakaze e os outros circulavam há muito tempo pelo mundo ninja, nenhum deles era desconhecido. Eles não conseguiam dizer se Konoha estava simplesmente dando grande importância à vila Akatsuki ou se havia outro motivo por trás dessa recepção extravagante. Mas Yaiko e os outros entenderam. Não foi apenas uma recepção formal. Esse era o retorno deles para casa. Boas-vindas aos heróis perdidos de Konoha. Uma recepção para a família que retorna para onde ela pertence. Silêncio. Os lábios de Nagato se curvaram levemente enquanto ele dava um comando silencioso, interrompendo os dois atrás dele. Sim. Os dois membros de alto escalão da Akatsuki imediatamente calaram a boca e assentiram como crianças pegas se comportando mal. Sem mais sussurros permitidos, eles não tiveram escolha a não ser focar em frente. De longe, não conseguiam ouvir o que Yaiko e Tsunade estavam discutindo. A espera estava ficando monótona, mas então finalmente viram Tsunade gesticular para Yaiko entrar na vila. Enquanto Yaiko a seguia passando pelos portões de Konoha, Nagato e Konan também se adiantaram, e os dois líderes da Akatsuki o seguiram. O contraste entre o interior e o exterior da vila era gritante. Uma multidão se reuniu, moradores ansiosos para dar uma olhada nos recém-chegados. Não foi só a Akatsuki que anunciou sua rendição. Tsunade também fez questão de espalhar a notícia amplamente por Konoha. Afinal, esses eram os ninjas que haviam conquistado vastos territórios em todo o mundo ninja. O povo de Konoha estava naturalmente curioso. Que tipo de indivíduos eram capazes de tais feitos? Felizmente, apesar das batalhas encenadas entre Konoha e Akatsuki, não havia nenhum ódio profundo entre elas. Os moradores eram amigáveis, seus rostos estavam cheios de interesse em vez de hostilidade, alguns até mesmo maravilhados com o quão jovens Yaiko e seus companheiros eram. Aquele cara ao lado da Lady Okage é o líder da Akatsuki Gakuri? Deve ser. Ele parece muito familiar. E aquela garota de cabelo roxo atrás dele? Ei, acho que eles compraram bolinhos na minha loja antes. Um vendedor de bolinhos que tinha vindo assistir à confusão cutucou o dono da barraca de churrasco ao lado dele. Você está cheio disso. Tentando angariar clientes, hein? O dono da churrascaria zombou. Um líder de aldeia estrangeira visitando sua loja casualmente? Se gabar sem provas. Como ele poderia acreditar nisso? Mas o que ele não percebeu foi que o vendedor de bolinhos estava dizendo a verdade. Na verdade, tanto Yaiko quanto Konan já haviam sido clientes de sua barraca. Ele simplesmente já havia se esquecido disso há muito tempo. Acredite em mim ou não, tanto faz. Eu só sei que eles parecem familiares. O vendedor de bolinhos era um homem inteligente. Ele não iria perder tempo se provando. Acredite ou não, ele sabia o que sabia. O único problema era que ele não conseguia se lembrar exatamente de quando os tinha visto. E ele não era o único a sentir essa estranha sensação de familiaridade. Qualquer um que tenha vivido em Konoha por tempo suficiente deixaria vestígios, por menores que fossem. Sem querer, Yaiko e os outros se tornaram um tópico de discussão entre os moradores. Mas será que isso ainda importa? Mesmo que o passado deles fosse exposto, que diferença faria agora? Os moradores estão bastante entusiasmados. Espero que não se importem, disse Tsunade enquanto fazia uma pausa, permitindo que Yaiko e seu grupo aproveitassem a experiência de retornar a um território familiar. Alguns rostos na multidão trouxeram lembranças distantes, e Yaiko, Nagato e Konan não conseguiram deixar de sorrir. Realmente era bom estar em casa. Konoha realmente faz jus ao seu nome como a maior vila do mundo ninja.
Sua prosperidade é invejável. Enquanto caminhavam, Yaiko não disse nada além de elogios. Em comparação à última vez que estiveram ali, Konoha havia mudado mais uma vez, sempre avançando, sempre ficando mais forte. Você nos lisonjeia. Mas com a Vila Akatsuki se juntando a nós, acredito que todo mundo ninja um dia será tão próspero quanto nós. Tsunade não se preocupou em esconder suas ambições. Esse era o futuro pelo qual todos eles estavam trabalhando. Eu acredito em você. As palavras de Yaiko eram solenes quando ele encontrou o olhar de Tsunade. Nos olhos um do outro, eles viram a mesma determinação inabalável. Deixe-me levá-lo para sua acomodação. As condições podem não ser perfeitas, então espero que você entenda. Tsunade liderou o caminho, e o resto do grupo de Konoha se dispersou gradualmente, até que apenas Kawakaze permaneceu. Entretanto, com o Okage e o deus do mundo Shinobi os escoltando pessoalmente, os dois membros de alto escalão da Akatsuki não se sentiram nem um pouco menosprezados. E quando chegaram à pousada, suas dúvidas desapareceram completamente. O lugar não era nada menos que luxuoso, dificilmente as condições limitadas que Tsunade havia minimizado. Você viajou muito, então descanse bem esta noite. Teremos nossas discussões formais amanhã. Com isso, Tsunade e Kawakaze mandaram Yaiko e seu grupo para dentro antes de irem embora. Tudo bem. Até amanhã. Observando-os partir, Yaiko e os outros finalmente seguiram os atendentes até seus respectivos quartos. Assim que chegaram às suas camas, eles praticamente desabaram sobre elas, saboreando o conforto. Apenas os dois membros de alto escalão da Akatsuki permaneceram cautelosos, ainda se perguntando de onde a Anbu de Konoha estaria os observando. Capítulo 508. Quando a noite caiu, Yaiko e os outros não conseguiram mais se conter. Saindo, os quatro se reuniram. Sem uma palavra, apenas um olhar foi suficiente para entender as intenções um do outro. Para onde vocês estão indo? Konoha não é nossa Akatsukigakure, então é melhor ter cautela. O som da porta se abrindo assustou dois membros seniores da Akatsukigakure. Eles saíram e encontraram o grupo de Yaiko se preparando para partir. Está ficando um pouco chato, e já está quase na hora da refeição. Vamos dar uma volta e comer alguma coisa. Yaiko abriu um sorriso radiante. Não era exatamente mentira, aonde quer que fossem planejavam comer. Eu vejo. Então iremos junto. Leais como sempre, os dois shinobi da Akatsuki imediatamente se prepararam para fechar a porta e segui-los. Em um lugar desconhecido como Konoha, eles não podiam ficar tranquilos deixando Yaiko e os outros vagarem sozinhos. Se Konoha tentasse algo dissimulado, eles estariam prontos para arriscar suas vidas para protegê-los. Não, não precisa. Vocês dois deveriam descansar. Konan acenou com as mãos, praticamente escrevendo não nos siga no rosto. Estamos só dando uma volta. Não vai acontecer nada. Nono também falou pensando. Como eu poderia levar esses dois comigo quando vou ver Lady Tsunade? Prometemos não incomodá-lo. Vamos ficar por perto. Ainda insistentes, os dois shinobi da Akatsuki mantiveram as mãos na maçaneta, sem vontade de soltá-la. Se algo realmente acontecer, você só vai nos atrasar. Fique onde está. Se você quiser sair, vai explorar por conta própria. Nagato, sempre decidido, terminou de falar e imediatamente pegou Nono pela mão, caminhando à frente. Os dois shinobi da Akatsuki ficaram paralisados. Ao verem isso, Yaiko e Konan correram atrás deles. Aquilo foi brutal. Por que Nagato sempre tem que ser tão direto? Isso só mostra que ele se importa conosco. Assim que o grupo de Yaiko desapareceu na distância, os dois shinobi trocaram olhares e rapidamente entenderam a situação. Suspiro. Tudo bem. Se não vamos, não vamos. Vamos dormir. Frustrados, perderam até o apetite para o jantar. Duas batidas pesadas de porta ecoaram pelo corredor. Não foi um pouco duro? Do lado de fora da pousada, Yaiko começou a se sentir desconfortável. Aqueles dois estavam com eles desde antes mesmo da fundação de Akatsukigakure. Você ainda não entende as pessoas. Você sabe que eles são leais, mas não conhece suas personalidades. Quando voltarmos, traremos um bom saquê. Isso vai animá-los rapidinho. Nagato não era realmente insensível. Era apenas a maneira mais simples de resolver a situação. Enquanto caminhavam pelas ruas conhecidas de Konoha, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Tudo bem, tudo bem. Nosso Nagato realmente sabe ler as pessoas. Yaiko zombou, sentindo que ele era o único que faltava como Akatsuki Kage. Haha. Konan e Nono riram abertamente enquanto observavam os dois discutindo, claramente curtindo o show. Se apresse. Perderemos o jantar se chegarmos atrasados. Acelerando o passo, Nagato liderou o caminho. Os quatro seguiram, caminhando por estradas que não percorriam há muito tempo. Antes mesmo de chegarem ao seu destino, suas mãos já estavam cheias de salgadinhos, e cada mordida tinha um sabor ainda melhor do que eles se lembravam. Os sabores nostálgicos se espalharam por suas línguas, e todos saborearam um momento, com os olhos semicerrados de contentamento. Com passos leves, eles finalmente chegaram perto da residência dos Ataki. Por que a porta está aberta? Os olhos aguçados de Konan imediatamente notaram que a porta da frente estava aberta. Talvez estejam esperando visitas. Yaiko não pensou muito nisso. Qualquer pessoa que visitasse a casa dos Ataki provavelmente seria alguém que eles conheciam. Ou talvez, eles estejam esperando por você. Nono acertou em cheio. Mesmo que houvesse visitas, não havia necessidade de deixar a porta aberta o tempo todo. Além disso, não havia criados do lado de fora para cumprimentar ninguém, o que não se encaixava na etiqueta de um clã prestigioso. Esperando por nós. Mas nunca dissemos que veríamos. Yaiko ainda achava difícil de acreditar. Eles não haviam contado a ninguém sobre a visita. Qual é o sentido de adivinhar? Saberemos quando entrarmos. Nagato falou com indiferença, mas já havia aceitado o raciocínio de Nono. Eles realmente precisavam de alguém para recebê-los de volta em sua própria casa? A porta aberta era claramente destinada a eles. Você tem razão. Vamos lá.
Ao ouvir as palavras de Nagato, Yaiko não viu necessidade de pensar muito nisso. Com tão pouca distância restante, não havia sentido em desperdiçar mais pensamentos. Ao passarem pelos portões do clã Ataque, eles notaram que o pátio estava vazio. Apenas alguns samurais estavam escondidos nas sombras, vigiando silenciosamente. Mesmo quando entraram, os guardas permaneceram imóveis, agindo como se não os tivessem visto. Eles devem estar comendo. Yaiko tinha certeza, ele quase conseguia sentir o leve cheiro de comida pairando no ar. Então o que estamos esperando? Atacar. Conan se livrou da mão de Yaiko e correu em direção ao refeitório. Aquela garota gananciosa. Nagato riu baixinho, balançando a cabeça enquanto puxava Nono em um ritmo acelerado. Espere por mim. Percebendo que estava ficando para trás, Yaiko correu atrás deles. Enquanto desapareciam no pátio, a porta atrás deles se fechou silenciosamente. Conan foi a primeira a invadir o refeitório, mas encontrou mais pessoas lá dentro do que esperava. Kushina, Navaki e sua família, todos estavam olhando para ela. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma voz falou. Você voltou. Sente-se, o jantar já vai começar. Kawakaze sorriu levemente e seu tom era casual. Mas os olhos de Conan ficaram vermelhos. Era uma frase tão simples, mas que ela já tinha ouvido inúmeras vezes antes. Nagato e Nono seguiram logo depois com Yaiko chegando por último. O que vocês estão fazendo aí parados? Preciso te convidar para sentar? Vocês realmente acham que são convidados agora? Tsunade cruzou os braços, fingindo uma expressão severa. Estamos sentados, estamos sentados. Sentindo-se como crianças pegas se comportando mal, os quatro rapidamente se sentaram, um pouco inquietos. Tudo estava exatamente como eles se lembravam, exceto que agora Nono e Karen também estavam ali. A pequena Karen estava sentada nos braços de Misaki, seus grandes e brilhantes olhos piscando enquanto ela observava curiosamente os rostos desconhecidos de seus novos tios e tias. A refeição de hoje está cheia dos seus pratos favoritos. Coma o quanto quiser. Naoki gesticulou para que os criados colocassem alguns pratos mais perto deles, demonstrando sua habitual consideração. Mãe, isso é injusto. Eu também gosto dessa comida, sabia? A voz de Kakashi continha um tom de reclamação brincalhona, embora ele não parecesse realmente chateado. Comida é comida, que diferença faz o que você come? Pare de choramingar. Sakumo lançou-lhe um olhar furioso, fazendo Kakashi parecer genuinamente ofendido dessa vez. Só coloque isso no chão. Não se pode mimar demais as crianças. Mas no momento em que ele se virou, o rosto de Sakumo se iluminou com um sorriso alegre, um caso claro de 2 pesos e 2 medidas. Tudo bem, tio. Yaiko e os outros imediatamente largaram seus pratos, sem ousar protestar. Eles trocaram olhares, silenciosamente transmitindo sua impotência a Kakashi. Observando a cena se desenrolar, Minato riu baixinho. Fazia muito tempo que não via algo assim. Eles sempre adoraram Kakashi. O olhar de Jinji permaneceu em Yaiko e nos outros, como se estivesse tentando juntar os rostos de suas memórias. Quando eles deixaram Konoha, ele era jovem demais para se lembrar bem deles. Mas agora, olhando-os de perto, eles pareciam mais familiares do que nunca. A comida está toda aqui. Vamos comer. Kawakaze, como sempre, não se importou com formalidades na frente da família e foi o primeiro a se preparar. Este lugar estava imerso no tempo, com cada canto carregando ecos do passado. Os sabores familiares destrancaram velhas memórias, como se abrissem uma porta há muito tempo selada. Rostos familiares estavam sentados juntos, seus sorrisos eram calorosos e genuínos, laços que nem mesmo o passar dos anos conseguiu apagar. Com apenas algumas mordidas, Yaiko e os outros se viram voltando a ser o que eram antes. Conan conversou alegremente com Kushina, enquanto suas risadas ecoavam pelo ar. Eles compartilharam trechos de suas vidas, momentos pequenos, porém preciosos que tinham um peso especial em momentos como estes. Enquanto isso, Yaiko, Nagato, Navaki e Minato estavam em uma conversa profunda. Eles relembraram aventuras passadas, suas palavras cheias de nostalgia. Por enquanto não havia nenhuma conversa sobre guerra, nenhuma tensão do mundo shinobi, apenas o calor do lar e as alegrias simples do cotidiano. A geração mais velha, em sua maioria, ouvia, observando-os com sorrisos gentis. De vez em quando, eles contribuíam com sabedoria e experiência, acrescentando suas vozes à conversa. Risadas encheram a sala, como se o tempo tivesse voltado. Para Yaiko e os outros, parecia que nunca tinham saído daquele lugar. Capítulo 509. No dia seguinte, as negociações de rendição ocorreram sem problemas. Os dois shinobi da Akatsuki mal conseguiam acreditar. Não houve discussões entre os dois lados. Tudo era tão harmonioso que quase parecia irreal. Foi somente quando Yaiko assinou e selou os documentos que eles finalmente saíram do transe. Guardando os documentos no baú, Yaiko conduziu o grupo de volta à pousada. Amanhã eles iriam embora novamente. Felizmente, desta vez, eles não iriam sozinhos. Navaki e Minato liderariam as forças de Konoha ao lado deles. Quanto ao objetivo do exército era, claro, a Terra do Vento e a Terra do Relâmpago. De acordo com o acordo, Akatsuki Gakuri também enviaria tropas, formando 2 forças conjuntas para lançar ataques contra Vento e Relâmpago. Enquanto isso, os reforços que Tsunade havia solicitado ao Daimyo do Fogo logo seriam enviados aos territórios conquistados pelas forças da Akatsuki. Com um território tão vasto sob seu controle, Konoha simplesmente não tinha mão de obra suficiente. Então eles não tiveram escolha a não ser solicitar forças adicionais do Daimyo. O Daimyo do Fogo ficou mais do que feliz em atender. Ele ficou extremamente grato por apoiar Tsunade como Hokage naquela época. Ter um parente capaz era realmente uma bênção e especialmente alguém que sempre se certificava de se beneficiar da situação. Ele não fez absolutamente nada, mas num piscar de olhos, ele estava prestes a se tornar o Daimyo mais poderoso de todo o mundo ninja. A vida não poderia ficar melhor. Por que vocês dois não saem e dão uma volta hoje? Konoha tem uma atmosfera agradável.
Depois de guardar os documentos, Yaiko saiu da pousada e encontrou 2 de seus subordinados. Como era o último dia deles em Konoha, ele certamente não ficaria sentado lá dentro. Passear com Conan parecia muito mais agradável. Tem certeza de que é uma boa ideia? Um dos shinobi da Akatsuki ficou tentado, mas ainda hesitante, preocupado com a presença do Zambu de Konoha. Ser observado enquanto andava por aí não era exatamente um pensamento relaxante. Qual é o problema? Não é como se vocês dois fossem causar problemas aqui. Apenas relaxem e divirtam-se. Yaiko, imitando o estilo de Nagato, descartou as preocupações deles de brincadeira. E bem, você tem razão. Agora que tudo está resolvido, eles provavelmente não estão mais nos vigiando. Os dois não pareceram nem um pouco incomodados e até começaram a fazer suas próprias suposições. Se você está realmente tão inquieto, posso pedir ao Okage para lhe designar um guia. Yaiko finalmente entendeu as preocupações deles e não conseguiu evitar se sentir um pouco exasperado. Como se o sensei e sua esposa se importassem em deixá-los vigiados, que pensamento ridículo. Não, isso não será necessário. Vamos explorar por conta própria. Um dos shinobi da Akatsuki acenou com a mão, rejeitando rapidamente a ideia. Ter um estranho junto só tornaria as coisas estranhas. Tudo bem então, estou indo. Nesse momento, Conan saiu do quarto para se juntar a Yaiko. Ela havia trocado de roupa, vestindo roupas casuais, ela nunca gostara das roupas excessivamente formais que tinha que usar para reuniões. Senhor Yaiko, espere. Onde você comprou o sake ontem? Foi muito bom. Quero pegar um pouco para trazer de volta. Um dos shinobi da Akatsuki, um pouco bêbado, fez a pergunta, embora parecesse um pouco envergonhado. Nagato acreditou, eu realmente não sei. Yaiko congelou por um momento. Obviamente não conseguia admitir que o havia roubado da casa dos Ataki. Então ele mentiu. Não foi grande coisa, além disso Nagato e Nono tinham saído antes dele. Mesmo que seus subordinados quisessem perguntar, eles não conseguiriam encontrá-lo agora. Tudo bem então. Vou tentar a sorte. Ao ouvir a resposta de Yaiko, os shinobi da Akatsuki pareceram um pouco decepcionados. A ideia de não poder beber aquele sake delicioso novamente fez seu coração doer. Que tal isso? Vou pedir para o Nagato comprar mais para você depois. Yaiko imaginou que já queria jantar em casa de qualquer maneira, levar sake não seria um problema, então ele decidiu tomar a iniciativa. Isso é muito trabalhoso para você. Por favor, agradeça a Nagato-sama por mim. Embora dissesse que era um incômodo, ele não demonstrou a menor hesitação. A decepção em seu rosto havia desaparecido completamente. Tudo bem. Vê você. De costas para eles, Yaiko acenou enquanto se afastava, deixando os 2 shinobi da Akatsuki parados ali, silenciosamente satisfeitos consigo mesmos. Depois de deixar a pousada, Yaiko e Conan vagaram sem rumo por Konoha como um par de moscas sem cabeça. Eles não tinham nenhum destino em mente, apenas iriam aonde quer que seus pés os levassem. Para eles, o plano era simples, fazer o que quisessem desde que estivessem juntos. Nagato e Nono, no entanto, tinham um propósito muito mais claro. A primeira parada foi o apartamento onde Nono morou. Apesar de ter ficado longe de Konoha por tantos anos, aquele pequeno apartamento ainda guardava inúmeras lembranças para ela. Parada na porta, Nono colocou a mão no bolso e tirou uma chave velha e um pouco enferrujada. Depois de vagar por tanto tempo, ela perdeu a maioria das coisas que trouxe de Konoha, mas esta chave sempre ficou com ela. Ela o inseriu na fechadura, com um leve esforço para girá-lo. Mas, depois de um pouco de força, a fechadura se abriu com um clique. Ranger? Com um som longo e áspero, a porta se abriu quando Nono a empurrou para frente. Está tão empoeirado quanto eu esperava. Ela riu ao ver a bagunça lá dentro. Parece que temos trabalho a fazer. Nagato suspirou, abrindo as mãos, impotente. Sabia que não havia como Nono simplesmente olhar e ir embora. Você me conhece muito bem. Nono de repente fechou a porta com um estrondo alto e agarrou a mão de Nagato, puxando-o enquanto ela corria a escada abaixo. Vamos às compras. Ela gritou de volta enquanto corria, com seus longos cabelos esvoaçando ao vento. Nagato apenas a observou, um pequeno sorriso se formando enquanto ele a seguia. Depois de uma maratona de compras, os dois finalmente retornaram ao apartamento. Hora de começar a trabalhar. Nono colocou uma máscara no rosto de Nagato, gritou com entusiasmo e entrou correndo, vassoura na mão. Nagato a observou por um momento antes de finalmente intervir para ajudar. Varrendo, esfregando, limpando móveis, esfregando as janelas. Quando terminaram, ambos estavam cobertos de suor. Somos incríveis. Nono olhou ao redor para o apartamento agora impecável, uma forte sensação de realização enchendo seu peito. Tudo estava organizado exatamente como estava antes de ela partir, como se ela pudesse ver seu eu passado ainda vivendo ali. Estou morrendo de fome, murmurou Nagato, esfregando a barriga, interrompendo abruptamente o momento. Sim, eu também. Bem na hora, o estômago de Nono soltou um ronco alto. Você arruma a cama, eu cozinho. Ela colocou a nova roupa de cama na frente de Nagato e levou as compras para a cozinha. Sair para comer teria sido mais fácil, mas ela queria cozinhar ali, só uma vez, para poder compartilhar uma refeição com Nagato naquele lugar novamente. Depois de todos esses anos, sua culinária não piorou, não é? Nagato não fez nenhum esforço para diminuir o entusiasmo dela. Nem sequer sugeriu que comessem fora. Em vez disso, ele pegou o colchão e começou a trabalhar, com movimentos rápidos e eficientes. Como se... Você esqueceu? Eu já fui conhecido como pequeno chefe de Konoha. Nono não cozinhava há anos e, honestamente, ela não tinha certeza se suas habilidades seriam suficientes. Mas ela não iria admitir isso, principalmente na frente de Nagato. Um título autoproclamado ainda conta? Só não me envenene. Nagato deu um leve sorriso, seus olhos demonstravam um toque de diversão. Espere só para ver. E tente não morder a língua depois. Nono bufou em desafio, levantando o queixo levemente. Logo o som rítmico de corte ecoou na cozinha. Falar é fácil.
as brincadeiras continuaram, nenhum dos dois disposto a recuar. Um estava ocupado arrumando a cama, o outro cozinhando na cozinha, mas a conversa não parava um segundo sequer. Capítulo 510. Quando Nagato terminou de arrumar a cama, a brincadeira finalmente chegou ao fim. Estou todo suado. Vou tomar um banho. Naturalmente, arrumar a cama foi mais rápido do que cozinhar. Quando Nagato terminou, Nono ainda estava ocupado na cozinha. Olhando pela porta da cozinha, ele a viu mexendo algo na panela. Vai em frente, respondeu Nono distraidamente, sem nem mesmo olhar para cima. Naquele momento, nada era mais importante do que o prato à sua frente. Volto depois de tomar banho e me trocar. Estou ansioso por esse seu banquete. Nagato se afastou e foi até o banheiro, pegando um roupão limpo no caminho. Depois de lavar o suor, ele se sentiu revigorado novamente, como se estivesse retornando ao seu estado normal. Quando ele saiu, a mesa já estava posta e o rico aroma da comida enchia o ar. Sentando-se à mesa, ele observou Nono sair da cozinha, carregando uma garrafa de sake e 2 copos. Sobrou um pouco do cozimento, então podemos muito bem bebê-lo. Ela colocou os copos no chão e serviu uma bebida para cada um antes de entregar um para Nagato. Parece bom. Nagato aceitou a taça sem hesitar. Ele não era particularmente fã de álcool, mas se fosse com Nono, ele não se importava em beber um pouco. Experimente o peixe e me diga se o gosto ainda é o mesmo de antes. Nono ansiosamente colocou um pedaço generoso de peixe na tigela de Nagato, olhando para ele com expectativa. Você ainda se lembra? Nagato hesitou por um instante. Na noite anterior à partida de Nono para Konoha, ela também havia preparado peixe para ele. Foi o último jantar deles juntos, uma lembrança profundamente gravada em sua mente. Claro! Se até você se lembra, como eu poderia esquecer? Nono inclinou a cabeça levemente e deu-lhe uma piscadela brincalhona. Está bom. Nagato falou antes mesmo de engolir. Hehe. Se você gosta, coma mais. Ao vê-lo se divertir, a excitação de Nono era óbvia. Em poucos instantes, a tigela de Nagato estava cheia de comida. Você também deveria comer, ele disse, desanimado. Ela não havia mudado nada. Era exatamente assim que ela costumava ser. Saúde. Nono não lhe dava a mínima atenção. Ela estava simplesmente feliz. Tilintar. Ouviu-se o som de suas xícaras se encontrando, seguido por uma inalação aguda e idêntica de ambos enquanto o álcool queimava suas gargantas. Ha ha ha. Ao verem as expressões levemente enrugadas um do outro, ambos caíram na gargalhada. Naquela época, eles eram jovens demais para beber. Aquele jantar de despedida foi completamente sem álcool. Agora, quando terminaram a refeição, a mesa estava completamente desarrumada. Nagato teve que admitir, a comida de Nono não havia piorado nem um pouco. Estava tão boa quanto ele se lembrava. Estou tão cheio. Nono se espreguiçou preguiçosamente sem se importar com as aparências, revelando um vislumbre de sua barriga lisa e levemente arredondada. O rubor rosado em seu rosto devido ao álcool só a fazia parecer ainda mais atraente. Você também deveria tomar um banho. Eu vou limpar. Nagato tomou a iniciativa de lavar a louça. Afinal, Nono estava tão suado quanto ele. Tudo bem. Então deixarei isso para minha querida Nagato. A irmã mais velha vai tomar banho. Ela bagunçou maliciosamente o cabelo ruivo dele antes de pegar um roupão limpo e ir para o banheiro. O que há de errado comigo? Assim que a porta do banheiro se fechou, Nagato tocou o próprio rosto, sentindo o calor que emanava dele. Enquanto a imagem de Nono passava por sua mente, seu rosto ficava ainda mais quente. Foco. Pratos. Pratos. Balançando a cabeça, ele deixou os pensamentos de lado e levou os pratos sujos para a cozinha. O som de água corrente logo encheu a cozinha e o banheiro. Ambos perceberam que a atmosfera naquela noite parecia diferente. Havia algo inegavelmente íntimo nisso. Como de costume, Nagato terminou sua tarefa primeiro. Quando Nono saiu do banheiro, ele estava reclinado no sofá, perdido em pensamentos. Ao ouvir a porta abrir, ele olhou para cima. Envolta em um roupão, com seus longos cabelos ruivos úmidos grudados nos ombros, Nono era de tirar o fôlego. O que você está olhando? Nunca viu uma mulher bonita antes? Ela escondeu uma ponta de alegria em seu coração e casualmente se sentou ao lado dele. Sim, respondeu Nagato, com a voz calma. Mas nunca vi uma tão bonita quanto você. Era o tipo de coisa que ele nunca diria na frente de outras pessoas, mas quando estavam só os dois, acontecia naturalmente. Você flerta. Nono estendeu a mão e deu um tapinha na testa dele, embora o sorriso que se formava em seus lábios fosse inconfundível. É verdade. Nagato gentilmente passou um braço em volta dos ombros dela. O movimento foi natural e sem pressa. Nono se deixou relaxar, inclinando-se para ele sem hesitar. Você se lembra do que me disse aqui? Nono enrolou uma mecha de cabelo no dedo, relembrando o momento em que se separou de Nagato. Claro que sim. Nagato respondeu sem hesitar. Nono levantou o olhar para encontrar o dele, e seus olhos se encontraram. Estarei esperando por você. Como Nagato poderia esquecer aquelas palavras? E no fim das contas, sua espera não foi em vão. O fato de eles estarem juntos agora era prova disso. Você sabe o quanto isso significou para mim? Lembro-me de pensar que mesmo que eu morresse ali, teria valido a pena. Mas então eu percebi que eu não podia morrer, porque você, seu tolo, jamais conseguiria me esquecer. Então eu era extremamente cuidadoso em cada missão, sempre me certificando de que eu sobreviveria. Afinal, e se você soubesse que eu estava morto e decidisse passar o resto da vida sozinho? Esse tipo de responsabilidade é muito pesada. Eu não conseguiria suportar. Lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos de Nono, mas logo ela estava rindo novamente.
Narcisista. Já lhe passou pela cabeça que eu poderia ter vindo te procurar? Nagato riu da mistura de riso e lágrimas dela, mas suas palavras não eram nada brincalhonas. Talvez os sentimentos deles não fossem tão profundos naquela época, mas se ele perdesse Nono agora, ele não seria capaz de aceitar. Eu disse para você não me procurar. Mesmo que tivesse, eu não teria visto você. Nono entendeu exatamente o que Nagato queria dizer. Suas palavras eram tocantes, mas não eram o tipo de resposta que ela esperava. Se esse dia chegasse, tudo o que ela desejaria era que Nagato continuasse vivo. Um beijo suave. Não diga coisas assim de novo. Nagato deu um beijo firme nos lábios dela, seu aviso era inconfundível. E se eu insistir, o que você fará então? Nono piscou para ele, franzindo os lábios levemente. Havia um brilho travesso em seus olhos, provocador, expectante, desafiando-o a agir. Você causou isso a si mesmo. O olhar de Nagato escureceu e, sem hesitar, ele capturou seus lábios mais uma vez. Onk! Um som abafado escapou de Nono enquanto seu corpo gradualmente derretia em seu abraço. De repente, ela sentiu que estava sendo levantada e gentilmente colocada na cama. Mas o beijo de Nagato nunca parou, deixando-a sem fôlego. Mãos grandes deslizaram por baixo do roupão, pressionando sua pele. Um choque percorreu seu corpo instintivamente ficou tenso enquanto o calor se espalhava por seu corpo. Quando seus lábios finalmente se separaram, seu olhar se tornou suave e nebuloso quando ela encontrou os olhos de Nagato. Essa foi a primeira vez que eles foram tão longe. Parece que a pequena Nagato está com muita fome, provocou Nono, seus olhos brilhando para baixo enquanto ela se recompunha. Então, a irmã mais velha vai me alimentar? Nagato pode ter sido novato nisso, mas como ninja médico, ele sabia mais do que a maioria. Não vou te alimentar, a menos que você concorde. Nono fez um gesto com o dedo para ele, acabando com o que lhe restava de paciência. Um suspiro silencioso escapou de seus lábios antes que a sala fosse preenchida pelo som de movimentos rítmicos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.